How did you come to write this book? What really struck me was that too few books were about my people. Yo, Sharonda, girl, you be pregnant again? Monk, your books are good, but they're not popular. Olá, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao C-Pop, o podcast de cultura pop do Correio do Povo. Eu sou o Carlos Correia e aqui comigo Márcio Gomes. E aí, Márcio, tudo bem? Tudo bom, Carlos? Tudo bem. A gente hoje vai falar daquele que foi o último dos indicados a melhor filme do Oscar a estrear no Brasil, pelo menos de forma oficial, né, Márcio? Chegou há poucos dias aí, na semana passada, chegou no Prime Video, ficção americana, ou American Fiction. E então a gente vai falar um pouco sobre esse filme e como é a semana do Oscar, né? O Oscar acontece agora no próximo domingo, a gente tá gravando na quinta-feira. A gente vai dar uma passada também rapidamente pelos outros filmes e falar aí o que a gente tá esperando da premiação desse ano. Vai falar, na verdade, dos nossos gostos, né? Porque da premiação a gente já sabe que o Oppenheimer vai fazer o Rapa, mas de qualquer forma a gente comenta um pouco mais aí sobre os demais filmes. Muitos deles a gente já fez episódios aí, então quem quiser buscar aí no nosso feed aí do C-Pop, a gente fez episódio do Assassino da Rua das Flores, a gente fez... A equipe de produção do C-Pop aqui vai fazer um post no blog do C-Pop lá com todos os indicados do melhor filme do Oscar ali, todos. Direitinho. Todos não, né? Todos que a gente fez, assim, tem alguns que a gente acabou. Mas mesmo uns que a gente não fez episódio, a gente fez um... Zona de interesse a gente não fez, por exemplo. A gente fez um dicas anabolizado, assim, né? Dicas um pouco maior. Mas enfim, vamos subir a trilha aí e vamos logo falar de ficção americana. Então tá, vamos lá. Ficção americana é o filme de estreia do diretor Cord Jefferson. Mas ele é um cara que, apesar de não ter dirigido outros filmes, tem participação em algumas produções aí bem renomadas, como Succession, um dos favoritos da casa, Watchmen, outro dos favoritos da casa, e The Good Place, que eu confesso que eu não vi, mas eu sei que tem muita gente que é muito fã dessa série também. O protagonista do filme é o Jeffrey Wright, que também é um ator bastante conhecido. Mais recentemente ele teve no Westworld, mas ele também fez o Comissário Gordon do Batman, fez Jogos Vorazes. Enfim, é um cara bem renomado e tem um ótimo trabalho aqui, não por acaso está indicado ao Oscar. No filme ele vive um escritor, o Thelonious Ellison, também conhecido como Monk, né? Que tá ali num período da carreira que a coisa não vai muito para frente, né? Ele é um cara mais sucesso de crítica do que de público, né? E de crítica também, naquelas. Ele é um escritor negro, né? O filme se dá todo em cima dessa temática. E ele fica... Quando ele vai numa palestra, ele vê que tem uma outra autora que está bombando bastante, usando uma linguagem mais popular. A gente vai discutir aqui se popular ou estereotipada. Lá pelas tantas, ele fica meio... não dá para se dizer irritado com a situação, mas ele tenta meio que escrever um livro como ironia, né? Usando aquela linguagem ali, usando um pseudônimo. E o que acontece é que esse livro vira um sucesso de crítica e aí o filme se dá também em torno disso. Não sei até se eu avancei um pouco no spoiler, mas acho que não, né? Mas enfim, o filme se dá em cima dessa situação. É um filme que usa muita metalinguagem, né, Márcio? E só antes da gente entrar aqui nos comentários propriamente, é um filme que recebeu 5 indicações, além de melhor filme. Como eu já disse, o Jeffrey Wright está indicado a melhor ator. O Sterling K. Brown, que também é outro cara bem conhecido, é o cara do This Is Us, né? Está indicado ao ator coadjuvante. O filme está indicado ao roteiro adaptado também e a melhor trilha sonora. E agora o Márcio vai nos dizer o que achou do filme. Eu acho que ele é bem um filme de primeiro diretor, assim, né? Um cara que saiu desse mundo das séries, que é um universo mais expandido e começa a trabalhar num filme que deve ter
1h40, mais ou menos, 1h50, eu acho que é por aí a duração dele. E por que eu digo isso? Assim? Que ele é um filme que tem várias frentes, né? A principal é essa que o Carlos citou na introdução aí, que é do escritor que resolve fazer um apanhado de clichês e estereótipos da população negra, especialmente lá nos Estados Unidos, que o filme se passa lá, né? E lança um livro justamente para debochar da forma como a indústria cultural hoje acaba reproduzindo e dando voz à comunidade negra, que é usando ali aqueles velhos estereótipos de drogados, mães solteiras, filmes de escravidão, né? Então são filmes todos voltados para essa temática, assim. Então ele resolve escrever um livro para meio que debochar disso, e os caras acabam levando o livro a sério e resolvem fazer o livro se tornar um grande sucesso, um dos mais vendidos e tal. Adaptado pro cinema. É adaptado pro cinema e tudo. Ele acaba criando um outro personagem que seria um presidiário que estaria escrevendo esse livro. Enfim. Só que além disso, o personagem principal, que é o Thelonious Ellison Monk, né? Acho que a maioria do pessoal faz a referência, né? Mas enfim, só para deixar claro. O filme não deixa claro, mas é por causa do Thelonious Monk, o pianista, provavelmente. Então, começa a abrir o horizonte da vida dele e o quanto essa vida dele está num momento de ebulição, assim, né? Tipo, ele tem problemas pessoais com a família, meio que vive distante da família, e quando vai se reencontrar tem vários atritos com o pessoal da família. Tem a demanda com a mãe dele, né, que começa a apresentar sinais de Alzheimer. Tem um caso amoroso que começa a se desenrolar, depois não vai. Enfim, o filme começa a abrir vários horizontes, assim, que me parece que seria interessante para um filme maior, que tu conseguia desdobrar tudo isso, assim, né? E talvez tivesse reduzido um escopo um pouco mais. Não que o filme devesse ficar só nessa questão do debate sobre a representatividade negra no mercado cultural, mas eu acho que se abriram muitos elementos. Abriu muitas gavetas. Né? Abriu muitas gavetas ali. Nem todas elas são fechadas ou concluídas de forma mais tranquila, assim, né? Além disso, eu ouvi algumas críticas, tá? Sobre a questão do... Até foi uma escritora... Qual é o site agora? Aquele do Roger Ebert. Roger Ebert? RogerEbert.com. Isso, que era um diretor, um crítico de cinema americano bem conhecido. Um documentário sobre ele. Ele já morreu, mas o site dele continua com outras pessoas contribuindo ali. E uma das críticas que ela faz, ela é uma crítica, e pelo que eu vi, não me lembro o nome dela, fala que as mulheres do filme, as mulheres negras do filme em especial, né, têm um papel relativamente acessório na história e serve mais como uma escada do Monk, né, que é o personagem principal, do que propriamente ter uma substância, né, ser um personagem com um estofo suficiente para ser autônoma ou ter uma importância mais relevante para a história. Tipo, a mãe dele é uma personagem caricata, que é uma mãe conservadora, que acaba se tornando vítima de Alzheimer, serve como esse momento de embate. A irmã dele também, quando começa a ter um pouco de primazia na história, assim, acontece algo e daí acaba. Não vou falar agora que a gente não está nos nos spoilers, desculpa. E tem a namorada, que também serve mais para autoafirmar ele do que propriamente qualquer coisa. Namorada ou interesse amoroso ali, que não sei se chega a ser um relacionamento fechado, assim. E daí também tem a outra escritora, que é meio que o contraponto dele na história, que é a escritora que escreveu um livro de sucesso baseado nesses estereótipos, assim. Feitas todas essas ressalvas, eu gostei bastante do filme. Eu achei que o filme bem engraçado, eu acho que ele toca em temas importantes, assim, né? Porque, como o Carlos falou, tem a questão da metalinguagem, tem a forma como o filme se resolve no final também, que é uma metalinguagem em alguns momentos, né? E Só Scooby-Doo, né? E o humor dele, ele é muito ácido, assim, é um tipo de humor que eu gosto, assim, é um humor mais engraçado, assim. Tem uma cena, que não é spoiler, assim, mas uma cena bem no começo do filme, assim, que ele tá esperando o táxi, ele acaba dizendo que ele não vê... Ele acaba saindo uma cena em que ele diz que ele não vê as pessoas pela raça e tal, que, enfim. E daí ele vai esperar o táxi, e o táxi passa reto por ele e pega um passageiro branco ali. Um detalhe que ele tá
em Boston, né? E pega um passageiro branco na frente dele e não para pra ele. Assim. Então, assim, o filme é cheio desses elementos, assim, que tu acaba pescando, alguns com um tom mais satírico, outros nem tanto. E ele acaba sendo um filme bem divertido. Então, eu acho que para um filme de estreia, apesar de eu achar que tem alguns pontos ali que poderiam ser trabalhados de forma diferente, ele é um filme de estreia bem promissor, assim. E essa galera que está vindo da série está começando a fazer filmes com essa levada um pouco acima da média, né? Eu me lembro do Mylord, que fez o Succession também, acho que é Mylord o nome dele, né? Fez o Succession, depois fez o Menu, assim. Então a gente está tendo um boom grande dessa galera que está deixando um pouco a questão das séries, e a gente pode até discutir aqui por quê, né? Mas acho que a gente está numa entre-safra na televisão, assim, nos streams, enfim. E voltando para o cinema, que é algo que a gente vai tocar depois, que parece que está recuperando um pouco a sua importância, deixando de lado os blockbusters, os super-heróis, enfim. Acho curioso que a gente está falando dos streamings, né? Teve um boom, assim, parece que expandiu e agora eles estão se juntando de novo, né? Então vai agora o HBO Max virou só Max, né? Juntou com o Discovery, ao que tudo indica o Star, que era só no Brasil, né? Que era separado da Disney, vai ficar junto com a Disney, então parece que é um momento que acabou a expansão, tá voltando um pouco. Curioso isso que o Márcio falou de ser o primeiro diretor, né? Porque ontem eu vi, entrou no MUBI há alguns dias, um filme chamado Lick the Star. É um curta, né? Quero ver da Não Sofia tem nem Coppola. 15 minutos da Sofia Coppola. Não vi ainda. Que eu até não achei, assim, cara, eu tava vendo o filme e fui olhar, assim, eu tenho certeza que esse filme é anos 90, assim, parece muito um clipe dos anos 90, e dito e feito, 98, assim. Ele até tem uma estética um pouco mais do começo dos anos 90, ele é a primeira metade. Aquela coisa meio granulada, câmera lenta. Muito clipe da MTV, assim. Mas é interessante ver, e eu até achei, assim, achei legal, mas nada demais, assim. Mas é curioso como tu vê os elementos que ficaram presentes na filmografia da Sofia Coppola, Então, fico curioso em ver o que vai ser o trabalho desse diretor agora que a gente está falando aqui. Como é que vai ser lá adiante, assim, se esses mesmos elementos vão ficar, se a questão da metalinguagem... Eu gostei bastante da metalinguagem e eu acho que ele tem uma discussão bastante importante ali que ele leva para a questão da cultura negra, por assim dizer, mas eu acho que a gente pode até expandir essa discussão, que é o quanto o popular tem valor ou não, né? Tem uma discussão mais adiante na reta final do filme, que depois a gente fala na parte dos spoilers, em que se levanta essa questão assim de... Não é lá pelas tantas porque uma obra faz sucesso que ela é ruim. Se tem ainda um pouco essa noção ainda hoje em dia, né? O que assim, a crítica tem que gostar de algo que só ela entende, assim. O público não pode gostar tanto. Se o público gostou, é porque é popular. E se é popular, é um pouco menor, assim. Eu acho que o filme traz, assim... Ele não é a principal discussão do filme, mas eu acho interessante que ele levante essa questão. Eu gosto muito de filme que trabalha metalinguagem. Esse filme trabalha muito, assim, na reta final. Então, mais ainda, assim, como uma brincadeira, que nem eu disse, ele faz uma parada meio Scooby-Doo, que... O outro filme que eu lembro de fazer isso é um filme que não tem absolutamente nada a ver com ficção americana, que é o Quanto Mais Idiota Melhor, né? Que tem esses finais. Não, esse final não é. Vamos fazer esse final. Mas, assim, de forma geral, também gostei bastante, assim. Acho que a atuação do Jeffrey Wright, como sempre, ele é um cara muito bom, assim. Eu até acho que ele não é brilhante, assim. Eu não vejo ele como um dos favoritos. Ele não é um favorito, né? Os dois favoritos são o Cillian Murphy ou o Paul Giamatti, né? O Paul Giamatti até parece que estava mais na briga e tá todo mundo dando que vai dar o Cillian Murphy, porque ganhou o Sindicato dos Atores e ganhou o BAFTA e tudo mais. Mas ele é um cara que dificilmente tu vai ver ele fazer um trabalho ruim, né? O próprio Sterling K. Brown também. Então, gosto bastante das atuações, acho o texto legal. É um filme que
que te pega rápido, né? Tem os filmes que demoram um pouco para entrar na história. Esse aqui não, ele prende a tua atenção logo de cara. É, um pouco ritmo de TV, assim, né? Isso, Série de TV. Talvez por isso, sim, o cara diz, olha, não tem tempo a perder, assim. De novo, fazendo... Acho que eu já falei isso em algum outro podcast aqui, fazendo a relação com o lead, né? Que a gente tem aqui no jornalismo, assim. Tu tem que pegar o leitor, assim, tem que fazer um primeiro e segundo bom parágrafo tem que ser bom para te prender a atenção. Senão... Claro, tem notícias que prescindem disso. Não prescindem. Mas, enfim. Acho que a gente pode ir para os spoilers, que daí a gente fala um pouco mais, né? Um pouco mais à vontade. Então, toca a trilha de A spoilers irmã aí. dele... I see dead Spoilers. Agora vai mais. Morreu. Mas não, acho que não é um... Tem umas boas sacadas ali, né? Tem. Ela dizendo que Não, esperava ter morrido em função de... Não, aquela do funeral que ela morre, daí os caras estão lendo a carta que ela deixou pra quando ela morresse, né? E daí já é recheado de piadinhas, assim, então transforma um momento emocionante e triste num... E eles vão jogar tragicômico. as cinzas, né, no mar, no rio ali, e passa um personagem em branco e diz, vocês têm autorização pra jogar aqui? Vocês não podem estar fazendo isso aqui. Pode jogar o resto dos mortais aqui no mar. E acho curioso também essa questão de como ela brinca ali na carta dela, né? Que ela diz, se os outros estão reunidos ali é porque ela morreu, que ela espera que seja em função de uma transa selvagem com o Idris Elba, e que se não tiver questões raciais pode ser o Russell Crowe, que também não tem problema. E o filme é sempre isso, assim, né? Ele não é um filme que ele vai te tirar uma gargalhada, Não, mas ele sempre te deixa com um riso de canto, assim. Eu acho... não vou comparar, assim, não tem nada a ver o estilo e tal, mas é o que me passa, assim, os filmes do Woody Allen também. Não são filmes que eu vou dar uma gargalhada, mas o tempo inteiro eu acho divertido, assim. Não cancelei o Woody Allen, não, talvez seja cancelado. Foi tu, então, que não cancelou já. Foi, talvez eu seja cancelado. Mas, enfim, falo ali da parte em que ele começa a assumir o pseudônimo, né? E a coisa começa a crescer, porque ele diz que ele é um fugitivo. Tipo, já que ele vai fazer um estereótipo, ele vai fazer o estereótipo ainda mais, né? Do gangsta, do rapper fugitivo. Porque num primeiro momento eu até pensei que ele tinha passado pela cadeia e tal. Depois porque eu me dei conta que não, ele ainda é um fugitivo, né? E isso tem muito a ver com a cena final, né? Com um dos finais de Scooby-Doo lá. A própria relação dele com o diretor que quer adaptar a obra dele é interessante, né? Porque é um diretor branco, os editores do livro são editores brancos. Parece que é aquela coisa de querer dar méritos para se sentir bem, assim. Tipo, mais realista que o rei, na real. Sabe? Vezes. Então, tem essa crítica que não acho que é só o mundo literário, né? Ali eles estão falando em literatura, mas acho que Hollywood está na parada ali, está bem evidente, até com o próprio diretor, né? Enfim, cara, eu gosto bastante dessa metalinguagem e dessa discussão que ele traz. Acho só uma pena que eu não sei se vai ser um filme que tanta gente vai ver assim para se ter essa discussão. Assim. Tem muita gente que tava reclamando que nem a Amazon Prime fez alarde, mas a Amazon variar, Prime é o padrão da Prime. Ela não faz alarde pra nada. Não foi por causa do filme, é porque eles normalmente acho que Saltburn foi uma exceção. Mas é porque é um filme que já tinha vindo com uma polêmicazinha desde lá do começo, assim. Não sei se é uma polêmica orgânica que eles criaram. Acho que foi criado. Mas de qualquer forma, normalmente as coisas entram ali e a gente não se dá conta. Quando se dá conta, tá ali. Inclusive é difícil buscar, né? É difícil achar, assim. Mas é um problema da plataforma, é um problema desses streamings, assim, não é por nada que a Netflix está ganhando e tá todo mundo botando os seus filmes lá dentro, assim, todos têm seus problemas, nenhum deles conseguiu resolver de forma tão satisfatória, assim. E eu acho que esse filme é uma coisa que a gente pode levar até quando a gente tratar um pouco do Oscar, assim, é mais um dos filmes assim que toca em temas dessa safra desse ano, assim, pegando a Barbie, o próprio Oppenheimer em alguns momentos, o American Fiction, o Zona de Interesse, que eu sei qual é o tópico, mas eu não vi ainda o filme, mas imagino que seja
mais ou menos nessa levada, que são filmes que abordam temas polêmicos, abordam temas importantes, só que quando chega no ponto de tu cruzar assim e ultrapassar e transformar o filme em algo mais incisivo... Já dizia Galvão Bueno, uma coisa é chegar, a outra é passar. Ele recua, assim, nesse filme é a mesma coisa. Eu acho que o Monk, ele tem todos esses problemas e todas essas questões que ele enfrenta, mas ele pareceu tão adorável, assim, acho que se ele fosse mais ranzinza também, acho que seria daria um ganho maior ao filme, se ele não fosse tão apaziguador em alguns momentos, assim, fosse mais combativo. E eu acho que todos esses... Isso se representa um pouco nos filmes também, assim. No próprio filme da Barbie, a gente comentou isso um pouco. Ele levanta, chega até certo ponto, mas quando vai avançar e entrar em coisas talvez mais duras e mais complicadas, ele volta. O Pobres Criaturas também, quando vai ali, a Bela vai em um momento em que ela enfrenta um momento de maior dificuldade ali, ela acaba levando de letra, enfim. Então, tipo, parece que é aquele receio de chocar o espectador e, ao chocar, perder essa audiência que, bem ou mal, está sendo exposta a problemas importantes, assim, que não estavam sendo, pelo menos não com essa dimensão, assim, anos anteriores. Não que nunca tivesse tido tratado sobre violência contra a mulher, ou sobre o patriarcado, ou sobre a bomba atômica, mas não com essa dimensão, assim, não com esse impacto que a gente está tendo e reunindo tantos, mais ou menos com a mesma... não com a mesma temática, mas com a mesma função, assim, de discutir problemas atuais e que há muito tempo se fala de forma apenas periférica, assim. A gente tem ele, como eu falei, Zona de Interesse, o Anatomia de uma Queda em alguns pontos também, o Oppenheimer, a Barbie, Pobres Criaturas e vamos esquecer de algum, assim. Mas é mais ou menos todos nessa linha, assim. São bons o próprio filmes. Assassino da Lua das Flores tem essa crítica de também. que é a visão... Exatamente, mas não é a visão docente, visão, né? Então, assim, tu chega perto, mas tu não ultrapassa, assim. Eu acho que o único que, pra mim, me completou todos, é por isso que talvez o único que eu tenha dado 5 estrelas desse concorrente ao Oscar foi o Anatomia de uma Queda. Mas acho os outros todos muito bons, assim. Não tem nenhum desses aqui que eu tenha visto que eu tenha achado ruim. Eu, pelo que eu me recordo, talvez tenha algum aqui que eu tenha falado mal, mas não me lembro agora. Eu acho que depois a gente fala um pouco mais, né, sobre o Oscar, mas é uma safra de indicados muito boa, né? Não tem nenhum ruim, de fato, né? Eu lembro que o ano passado... Nossa, eu acho que um dia as pessoas ainda vão olhar para trás e tentar entender por que diabos elas entraram naquele fenômeno chamado do tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Mas eu acho que é um bom filme. Nossa, cara, eu acho que aquele filme acho que é um bom filme. tão chato. Mas enfim. Bom, outra discussão, mas eu acho que esse filme vai ser meio que emblemático dessa coisa dos super-heróis, assim, e não é Pode por ser. nada que a gente tá nesse ocaso. Pode Mas ser. enfim, é outro programa. Bom, vamos dar notinhas então pro Ficção Americana pra gente poder falar aí de Oscar, então. Então, quantos livrinhos, com pseudônimo ou não, tu deu pro Ficção Americana, Márcio? Eu dei 3,5. Eu dei 4, então fica ali entre 3,5 e 4, deve ficar 3,75 e fica ao gosto do leitor e do Márcio, que faz nosso Eu atualizo o nosso Letterboxd lá também. que vai atualizar lá. Então, vamos falar então de Oscar aí. Bom, como eu disse antes, a gente já fez vários programas aqui do Oscar. Tô com uma listinha aqui, tá? O Ficção Americana, então, agora a gente fez. Uma Anatomia de uma Queda, a gente fez um Dicas, né, mais graúdo, que a gente falou mais dele. O Barbie a gente fez. Rejeitados a gente não fez, né? Não. Assassino da Lua das Flores a gente fez. O Maestro a gente fez uma dica mais graúda. O Oppenheimer sim. O Vidas Passadas sim. O Pobres Criaturas sim. E o Zona de Interesse também ficou nas dicas. A gente já falou dos filmes em si, então eu vou propor pro Márcio aqui, até pra gente ganhar tempo, da gente fazer uma... É literalmente um top 10 aqui. Então a gente botar em ordem aqui. Eu já botei o meu. Eu faça ao vivo agora. Eu vou falar, claro. É óbvio, né? Claro. Eu estava fazendo o meu aqui enquanto o Márcio falava do Ficção Americana. Então eu vou começar do primeiro para baixo, fica mais fácil, né? Daí tu vai deixando os que tu não gosta mais para baixo. O meu preferido é o Assassino da Lua das Flores, do Scorsese. Depois o Pobres Criaturas, eu acho muito bom. Quase que junto, eu sei que eu sou um dos poucos, mas eu gosto muito do Maestro.
Achei muito bom. Depois ali, eu acho que eles estão meio que... Tem 3 filmes que, para mim, eles poderiam estar empatados, assim. Eu acho que a diferença é muito pouca. Então, eu adotei outros critérios de, tipo, o quanto eles vão atingir, o quanto público eles vão atingir e lá na frente o que eles vão ser lembrados e tal. Então, em quarto lugar, eu coloquei a Barbie, porque eu acho que é um filme que também tem essa questão da metalinguagem. É um filme que surpreendeu muita gente. E desses, dos 10, né? É o que mais vai atingir gente, dada a bilheteria que ele fez. Então, acho que o serviço que a Barbie fez é maior. Gosto muito do Vidas Passadas também, que aí eu coloco em quinto, e o Anatomia de uma Queda em sexto. Mas, assim, de novo, a ordem desses aí poderia mudar sem que alterasse nada. Logo depois, para mim, vem o Ficção Americana. O Oppenheimer, que é o filme que vai levar tudo, até aqui eu dei 4,5 ou 4 para todos eles. Agora começam meus 3,5 aqui. Primeiro o Oppenheimer, eu acho ele cinemão, eu gosto dele, acho uma boa história e tudo mais, mas eu lembro que eu achei ele meio morde-a-sopra na abordagem, sabe? É a história do Oppenheimer, que vai lá e faz, à época, a maior arma que se tem à disposição, e aí depois ele fica triste porque vão usar essa arma e vão matar a gente. Ele achou o quê? Que os caras iam fazer a arma para não usar? Tem uma cena, inclusive, que é ele com o presidente, que é o Gary Oldman que faz, que o Gary Oldman dá, né, meio que uma mijada nele, tipo assim, sai daqui, sabe? Não aguenta, não sabe brincar, não desce pro play, né? Mas assim, reconheço os méritos dele como filme. Acho até essa questão do morde-a-sopra, não acho que é por acaso que não apareça japonês no filme, né? Então tu fica todos os milhares de japoneses mortos é só um número no filme, né? Até tem uma cena, mas assim, que ele tá se imaginando num pesadelo e tudo mais, mas ainda assim é uma coisa subjetiva, né? Tu não em nenhum momento leva em conta a vida daquelas milhares de pessoas. Bom, logo depois, para mim, fica o Zona de Interesse. Eu gosto dele como reflexão, mas como filme, assim, exercício de cinema, eu acho ele interessante, mas acho que ele é o mais difícil desses todos, assim, de tu assistir, porque é um filme diferente, assim, que a câmera não gira nunca. É um filme que mais exige de quem vai ver. Acho que a gente, tudo bem, acho que não tem problema, acho que a gente tem noção de história, mas acho que tem uma geração que não sabe direito o que é Auschwitz, não vai entender muito qual é o filme, assim, porque ele não te explica nada, assim. Tu tem que entender, e é um filme que tudo o que interessa não é mostrado, tá acontecendo literalmente ao fundo, assim. E, por fim, Os Rejeitados, que eu não acho um filme ruim, eu só acho um filme ok, legal. Então agora eu vou passar aqui o papelzinho, o Márcio faça o seu... Eu que me vire fazendo uma roleta aqui. Faz uma roleta ao vivo aí. Vou botar no chat GPT e pedir para ele organizar para mim. Enfim, vamos lá. O que eu mais gostei de todos eles foi Anatomia de uma Queda. Depois O Assassino, da Lua das Flores. Depois o Pobres Criaturas. E esses são os 3 principais, assim. A partir daí, a Barbie, o Oppenheimer, Vidas Passadas e Ficção Americana. E depois o Maestro. Eu não vi o Zona de Interesse e nem Os Rejeitados. Mas o Oppenheimer, que é o caso que a gente sempre dá um parênteses quando fala, né? Porque a gente considera um bom filme, mas a gente também aponta algumas coisas, né, que faltaram ou que foram omitidas. Eu acho que essa questão que o Carlos falou, a decisão dele, acertado ou não, tá? Não estou entrando nesse mérito, é porque ele está querendo dar a visão do Oppenheimer para a história, né? O ponto de vista do Oppenheimer, e o Oppenheimer não viu os japoneses mortos, só viu depois, imagino eu, quando passaram as cenas. Mas eu acho que a importância do Oppenheimer
pro Oscar e pro cinema no ano que passou. Acho que a Barbie também, tá? Por causa da questão da bilheteria, mas o Oppenheimer um pouco mais, porque ele é a cara do cinemão de Hollywood, assim. Sim. Né? Ele é a cara do Barbieheimer, filme, né? Ele é a cara do filme que a academia gosta de premiar, assim. E é um ano muito importante porque teve essa leva toda que o Carlos falou de bons filmes que tocaram em tópicos relevantes, assim, vários deles de várias formas diferentes. E ao mesmo tempo a gente viu um declínio de bilheteria, de interesse das pessoas para aqueles filmes que estavam comandando o topo até a época da pandemia, ali, um pouquinho depois também. Que é esses filmes de super-heróis, esses blockbusters da Marvel e da DC, que monopolizaram o interesse do grande público e da imprensa, e de tudo, né? E da própria Hollywood durante, sei lá, 20 anos, talvez. Né? E essa safra parece que está terminando, assim, está acabando, e com isso a gente tem um retorno do grande cinemão. Além disso, um outro tópico que eu tocou de passagem ali, que é a questão dos streamings. A partir do momento que a gente tem uma plataforma que parece que ter ganho a guerra dos streamings, que é o Netflix, tanto é que está todo mundo voltando a botar os filmes ali, né? Só para lembrar, quando a Netflix estreou, a Netflix pegava esses filmes de todos os outros lugares, licenciados, e expunha na sua plataforma e começou a crescer com isso. Todos esses estúdios se deram conta e resolveram, peraí, por que eu vou entregar de graça para a Netflix? Ou de graça ou por alguma quantia abaixo, se eu posso eu mesmo fazer o meu próprio streaming. E começaram a fazer os seus streams, aí vem a Disney, a HBO, tiraram todos esses produtos, o Friends saiu na Netflix, né? Os filmes da Marvel saíram na Netflix, todos eles saíram. Depois de um tempo, passada a pandemia e o boom das assinaturas, se deu conta que todo mundo perdeu audiência, que todo mundo perdeu relevância, com exceção da Netflix. Até porque tu não tem dinheiro para pagar todos os streaming. Exatamente. Né? E as pessoas optam pela Netflix. Então, voltamos ao velho sistema de esses estúdios colocarem os seus produtos na Netflix. O que isso gera? Primeiro, que a Netflix não precisa mais fazer uma grande quantidade de filmes. A Netflix estava fazendo 80 filmes por ano. Não precisa. Parece que eles já anunciaram que vão fazer 30. Quer dizer, tu vai parar, deixar a quantidade de lado e vai apostar na qualidade. E eu acho que é um pouco isso que essa lista de filmes que a gente está vendo no Oscar podemos ter traz, esperança assim. de que não teremos mais filmes de ação com Gal Gadot a cada 2 meses. Eu então... acho que a cada 2 meses não. Tu vai ter eles, né? Mas eu acho que não a cada 2 meses. Eu acho que vai ser uma coisa mais selecionada e com alguns filmes, claro, que talvez eles vão mirar mais o Oscar. Tipo, a gente teve o Roma uns anos atrás que ganhou. Né? E tem o Maestro esse ano. Então a gente vai ter esses, vai ter outros filmes que vão ser aqueles filmes médios, né? Mas eu acho que aquela enxurrada de filmes ruins a cada semana não vai precisar, porque eles vão ter essa demanda que vai chegar das outras plataformas. Acho que eles investem mais em série também, né? Agora tem essa dos caras do Lost. Que aí é um outro programa, né, Carlos? Que é o problema que a gente tá vendo com as séries agora, com o fim do Succession ali, não tem nada, assim, né? Não tem nada que nos chame a atenção, que nos faça acompanhar. Mas junho... Tem a Casa do Dragão. Tô diversando. É o mesmo mês de Casa do Dragão e a 3ª temporada de The Bear. Mas The Bear é uma série legal e tudo, mas não tem um impacto cultural, né? A Casa do Dragão, eu acho que até tem também uma audiência, tudo, mas não tem o impacto cultural que teve Game of Thrones. Não tem nenhuma série dessas de peso, assim, que tenha qualidade e tenha uma boa receptividade. São coisas mais pontuais, assim, né? Como a produção é grande, sempre vai ter algum conteúdo bom ou não ali. Mas não com aquele impacto que a gente tinha de um tempos atrás, que era a grande era de ouro da TV, assim. Eu acho que a gente tá vendo esse filme virar um pouquinho, talvez o interesse das pessoas pelo cinema de novo. Enfim. E eu acho que esse Oscar vai meio que representar e coroar isso. Eu acho que é a grande oportunidade de Hollywood tomar a dianteira de novo nesses produtos e tal. Eu queria só lembrar de... Não sei se o Márcio tem outros também, mas eu lembro aqui de 3 filmes que, para mim, fariam muito mais sentido se tivessem nessa lista. E acho que todos eles são melhor que os rejeitados. Acho melhor que outros aí também, mas enfim, alguns com cara de Oscar, outros não. Acho que o Priscila, por exemplo, é melhor do que os rejeitados. E a Sofia Coppola, né, é uma diretora conhecida e tal. Não... Só te interrompendo rapidinho, depois eu vou falar um pouco mais nas dicas, mas alguém comentando que a Sofia Coppola poderia fazer um dos filmes derivados desse universo cinematográfico dos Beatles, que vão ser 4 filmes dos Beatles, que ela poderia fazer um filme da Yoko Ono, né? Podia. Yoko Ono solitária. O Passagens, que é um filme muito bom. Sim, esse pra mim estaria na lista. Estaria em cima na minha lista. Mas assim,
como ele não é americano, né? É MUBI demais pro Oscar. É MUBI demais pro Oscar. Mas ele podia ser o MUBI do ano, assim, cara. Podia. É muito bom. E um filme que, pra mim, é um filme com mais cara de Oscar. E acho que... Eu sei, a receptividade dele talvez não tenha sido tão boa. Mas, de novo, eu vou na comparação com Os Rejeitados, que eu acho um filme legal, mas acho um filme legal que 2 meses depois tu não vai lembrar, que é o Ferrari. Acho que o Ferrari também podia estar ali, não para não ganhar nada, talvez, alguma coisa técnica, mas podia estar Acho que ele saiu ali... muito depois também, né? Se tivesse saído um pouco antes, talvez tivesse... Pode ser. Gostei bastante também, mas acho que é um filme mais complicado, ainda mais para Oscar, do Botem Medo, mas aí seria outra discussão. Então, vamos lá para as dicas que hoje vão ser Dicas Express. Vai lá, Márcio. Eu vou dar dicas de 2 podcasts, assim. Eu peço desculpa porque são podcasts em inglês, mas eles valem o esforço, assim. Que é... Um deles, acho que até o Carlos vai gostar também, que é o nome dele é O Que Deu Errado. É What Went Wrong. E eles fazem uma recapitulação do processo de produção de vários filmes e séries ao longo dos anos e contando as histórias dos bastidores, do que deu errado e também do que deu certo, assim. E o episódio que eu ouvi, que eu achei bem legal, é do Lost. São 2 episódios sobre o Lost. Um falando especificamente da produção da série, do piloto, de como uma ideia que surgiu como fazer uma série na linha do Náufrago, só que sem a bola de vôlei, virou Lost. E daí o desdobramento ao longo de toda a temporada final ali, de como se chegou ali, mas também por que se chegou naquele ponto e os problemas e as ruínas de bastidores e tal. Então, sempre quando a gente debate assim, será que eles sabiam o que estava fazendo? Será que não sabiam? Eles não tinham a mínima ideia. Eles não sabiam nem que o piloto ia ser aprovado. Depois que foi aprovado, o Lindelof disse, meu Deus, e agora? A gente tem 3 temporadas para entregar. Depois acabaram virando... Quando eles disseram que queriam acabar com Lost, porque eles precisavam ver um final, a NBC, que eu acho, ou a EBC, não me lembro. ABC chegou, ok, vamos acabar. Então vocês nos entregam mais algumas temporadas. A gente vai querer 10 temporadas. Daí o Lindelof, não! O Lost ainda sofreu com greve de roteirista. Não. O Lindelof queria acabar na 3ª ou na 4ª. Daí ele chegou, não! Daí eles meio que acertaram ali com a 6ª temporada. Assim. E daí virou aquele saladão ali que foi a partir da 4ª, 5ª e 6ª temporada ali. A terceira é o melhor episódio de todo Lost, é o final da 3ª, mas a 3ª é complicado. E também eles explicam por que deu essa confusão toda de por que as pessoas acham que eles morreram, ou que eles não morreram, ou que eles estavam mortos. As pessoas são burras, porque as pessoas não entenderam. Não, mas assim, quando eles entregaram o episódio no final, e a ideia do Lindelof era acabar com o Jack fechando o olho. E tela preta com Lost. Né? Essa era a ideia do final. A emissora, quando chegou, viu, gostou e disse, tá, ótimo, mas isso é uma transição meio dura demais para o nosso próximo anunciante. Então a gente precisa de alguma coisa que dê uma suavizada, assim. Então o que eles fizeram? Não, pode deixar. Eles pegaram e várias imagens que eles não tinham usado do primeiro piloto, que é as imagens do avião ali, eles resolveram fazer tipo um clipping ali daquele... E daí passaram várias imagens do avião, dos destroços. Algumas pessoas identificaram, eles morreram ali. Eles morreram ali. E daí virou a lenda de que eles morreram. Então tem essas histórias e várias outras, inclusive acusações de racismo com Lindelof por causa do personagem do Michael, né? Tudo isso nesse podcast What Went Wrong. O meu outro podcast daí é um pouco uma ideia que eu tinha pensado até de fazer pro C-Pop, ou até pro Fita Express, que era fazer um episódio sobre essa safra de filme dos Beatles, aí dos 4 filmes que anunciaram que vão fazer. Beatlesverse. Dirigidos pelo Sam Mendes, que vão começar a ser feitos assim. Só que daí eu ouvi um podcast da Rolling Stone Now que fala sobre isso e eles fizeram todas as piadas que eu queria fazer, assim. Então, meio que eu perdi para achar que a gente copiou. Uma é essa da Yoko Ono, que eu acabei falando no programa anterior. Outra, que eles poderiam inovar e, de repente... contratar a Taylor Swift para ser o Paul McCartney, né? A Beyoncé para ser o John Lennon, né? Poderiam fazer filmes derivados, assim, que nem no universo da Marvel, que seriam os 4, né, dos Beatles, mas depois tu faria os outros, né? Um da Yoko Ono, um do George Martin, né? E daí depois tu baixaria mais e pegaria os caras que ninguém conhece, assim, que é os
classe C ali, o Magic Alex, o Mal Evans e toda essa galera que ficava rodeando... os Homem-Formiga deles. Os Homem-Formiga dos Beatles. Assim. Então, pra não me alongar mais, porque o Carlos disse que tinha que ser rápido, então fica esses 2 podcasts aí, que é o What Went Wrong, o que deu errado do Lost, e o The Rolling Stone Now, que é o podcast da revista Rolling Stone sobre os filmes dos Beatles. Hoje a gente tem que ser rápido, porque a gente tem que entregar o estúdio, né? Minhas dicas vão ser redicas, na verdade, porque elas entraram em novos streamings, então acho que vale lembrar aqui. São todos filmes que a gente já cansou de indicar aqui. A gente falou bem de todos eles. O After Sun, né? Que é um dos queridinhos da casa, ele entrou no Netflix, tava no MUBI, né? Que não é lá o streaming mais popular de todos. Agora tá no Netflix, deve chegar a muito mais gente e é nada menos que sensacional. Só que prepare-se porque você nunca mais vai escutar Under Pressure do mesmo jeito. Priscila, que a gente falou bastante no começo do ano, entrou no MUBI há pouco tempo também. E um que me deixou surpreso de ter entrado tão rápido, que entrou no Telecine, é um Monster, que estava no cinema o ano passado e já saiu também. E uma pré-dica, porque tô confiando na qualidade. Podia ter ido pro Oscar em algum lugar, né? Também, né? Pelo menos para... Se bem que o Dias Perfeitos está pelo Japão, né? Então, não sei. Eu não vi o Dias Perfeitos. Eu também não. É engraçado, né? Tem 2 diretores bem renomados que estão indicados e não são a direção nem na categoria principal. É o Wim Wenders com o Dias Perfeitos, a filme internacional... E o Wes Anderson com o Incrível História de Henry Sugar em melhor curta. Estreou no Globoplay agora uma série do André Barcinski, que é Bailes da Vida, se eu não me engano o nome, que são 6 episódios sobre a carreira do Sullivan e Massadas, cara. E eu tô muito curioso para assistir, assim, já assisti uma outra série dele que tava no Prime, que era... Agora vai me fugir o nome. Mas que era sobre a música ali dos anos 70 e anos 80, sobre o pop nacional, assim, uma questão mais popular mesmo. E era muito boa aquela série. E, assim, quem não sabe, Sullivan e Massadas são responsáveis, sei lá, por 8 de cada 10 sucessos dos anos 80 e 90. Provavelmente várias músicas que você conhece são deles. Então, assim, é uma série que eu tô bem curioso. Eu tô com um monte de episódio atrasado de várias outras séries, mas essa aí vai passar na frente. Certo? Então, a gente vai ficando por aqui. Até semana que vem. Um abraço. We're thinking we can get it out in time for Juneteenth.